Bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas. 2013 é o ano da verdade. Cavaco Silva diz que a austeridade não está a dar resultado. Passos Coelho acredita que há luz ao fundo do túnel. Os mercados estão, de facto, a reagir de uma forma positiva a um conjunto de operações. A Irlanda esteve esta semana a colocar uma emissão importante no mercado, com maturidade em 2017. Colocou tudo, mais houvesse e assim colocava. A procura foi muito forte, os juros desceram. Espanha tem 230 mil milhões de euros para colocar até ao final. Alguns bancos portugueses regressaram ao mercado, pagaram menos juros, colocaram tudo aquilo que tinham para vender. Há, de facto, alguns sinais contraditórios neste arranque de 2013. É tudo isso que vamos analisar ao longo desta Comissão Executiva. São convidados desta edição António Gomes Mota, também Alexandre Mota Pinto, Diogo da Silveira. E também vamos agora entrar em direto, já voltamos aos convidados, para já é possível juntar a esta edição também Pedro Lino, administrador da DIFbroker. Pedro, bom dia, obrigado por estar nesta Comissão Executiva. Perguntava-lhe exatamente qual é a perspectiva neste momento de Portugal regressar aos mercados em setembro deste ano. Bom dia, Rui, para si e para os seus convidados. Ora, a perspectiva por agora tem sido positiva. No entanto, temos que colocar vários aspectos sobre a mesa. Portugal, até setembro de 2012, tinha seguido, com mais ou menos 6 meses de atraso da Irlanda, tinha seguido uma convergência e uma baixa sustentada nas suas taxas de juros. A partir de setembro, com a discussão em torno da TSU, o orçamento e a inconstitucionalidade de algumas medidas, essa convergência tem sido um pouco mais difícil. Não obstante, faz este mês, um ano, que Portugal tem assistido a uma tendência de baixa nas taxas de juros no mercado secundário. Eu lembro que o ano passado, este mês, estávamos com 22% de taxas de juros a 2 anos e a 10 anos estavam acima de 10%. Ora, esta convergência, esta tendência de baixa foi possível porque quer os investidores, quer parceiros internacionais estão a levar a sério a vontade do Governo em aplicar o que foi negociado no plano de ajustamento. Apesar dos progressos da Europa, que são sempre lentos, nomeadamente quanto à União Bancária e à supervisão comum, quer queiramos, quer não, é devido a termos um Ministro das Finanças com mão de ferro que está a ser possível esta diminuição, porque todas as decisões da Europa tardam, são lentas. Vimos agora que a União Bancária foi adiada para 2014, por isso, quer queiramos, quer não, é efetivamente um fator nacional que tem contribuído muito para esta baixa taxa de juros. Agora, o tempo que pensamos que normalmente as decisões que a Europa tem tomado têm sido sempre com muito atraso e não tem apoiado muito. O apoio do BCE, esse sim, foi decisivo em 2012, não apenas no financiamento de longo prazo, nas operações que foram lançadas em fevereiro e em dezembro de 2011, mas também porque manteve o financiamento aberto aos bancos através das operações de redesconto dos títulos. Ora, foi essa operação de refinanciamento que permitiu aos bancos continuarem a comprar dívida pública portuguesa, manterem uma sustentabilidade também de baixa nas taxas de juros do mercado secundário e que abre uma ligeira perspectiva de Portugal voltar aos mercados em setembro de 2013. Agora, só mais uma questão. O ano passado Portugal já realizou uma operação de troca de dívida pública, de setembro de 2013 para outubro de 2015, e isso de alguma forma já marcou o regresso aos mercados. Mas, no entanto, quando se fala à normalidade dos mercados, nós falávamos que conseguimos emitir a 5, 7, 10 anos e até 15 anos antes desta crise, da crise europeia. Ora, eu não creio que seja possível neste momento, este ano, nem em 2014, nós temos condições de emitir com uma taxa de juros sustentável economicamente para o país, não temos condições para emitir esses prazos. Acho que vai demorar algum tempo. Nós vamos precisar de mais dinheiro, seja através de um plano de transição que nos ajude a voltar ao mercado com taxas mais baixas, mas nós vamos precisar de mais apoio internacional. Não é possível neste momento, ainda por cima quando se estão agora a discutir 4 mil milhões de euros de custos, quando se discute a inconstitucionalidade de N medidas do programa de ajustamento que foi assinado por quase todos os partidos, ou por 90% dos partidos que representam 90% da população portuguesa, que foi assinado, e muitas dessas medidas estão agora a ser colocadas em causa, é difícil prevermos que Portugal consiga a longo prazo voltar aos mercados.
Pedro, agradeço a sua participação neste Obrigado. Primeira Hora. Desejo-lhe também o resto do bom dia. Pedro Lino, administrador da Diff Broker. Numa altura, professor, que eu estava a apresentar os convidados e faltou apresentar o professor Vítor Gonçalves também. E, aliás, aproveito para começar por si, desejando, obviamente, a todos um bom 2013. Estamos a arrancar nesta primeira edição da Comissão Executiva. Qual é, neste momento, a capacidade de colocar em cima da mesa as variáveis que vão determinar o regresso de Portugal aos mercados neste momento? O que é que está, de facto, em cima da mesa? O que é que pode complicar as contas ou favorecê-las? Bem, o que pode complicar as contas é fundamentalmente os dados de natureza económica. Vamos ver, tal como foi aqui referido, em termos estritamente do nosso sistema financeiro, os dados que têm vindo a ser disponibilizados evidenciam alguma melhoria do nosso sistema. Agora, o que acontece é que, em termos da eficácia e da nossa situação em termos fiscais, temo que este 2013 vai ser um ano com bastantes más notícias. Será bom termos presente que em 2012, o ano que agora acabou de terminar, e que todos desejamos que este seja melhor, mas efetivamente as expectativas não são elevadas. Mas dizia eu que as receitas fiscais que nós tivemos ao longo deste ano não foram suficientes para pagar os juros da dívida. Ora, isto, como qualquer pessoa sabe, evidencia uma falta de sustentabilidade, digamos, do sistema para o futuro. E, nomeadamente, a curto prazo, que era aquilo que estava aqui também a ser referido, eu temo que, neste 2013, a situação até se agudize, porque... Em termos de diferencial. De termos de diferencial, porque não há dúvida que o Ministério das Finanças tem vindo a procurar implementar um sistema que seja mais eficaz na recolha de impostos, e as medidas que estão a ser tomadas vão nesse sentido. O problema tem a ver com a atividade económica ela própria? O problema tem a ver com a atividade económica, porque o que se espera é que 2013 possa ter um abrandamento da atividade económica de cerca de 3%. Ora, um abrandamento da atividade económica de 3% vai ter um impacto na receita fiscal extremamente elevado. Obviamente nós também temos tido boas notícias. O déficit externo tem melhorado e tem melhorado também o comportamento das nossas exportações. O que acontece é que, se nós vemos, e já algumas vezes falámos aqui no âmbito desta nossa discussão semanal, deste nosso encontro semanal, que uma parte significativa das nossas exportações, ou muito significativa das nossas exportações, dirige-se para a União Europeia. Ora, a União Europeia em 2013 vai ter problemas também de crescimento. E apenas 35% das nossas exportações não se dirigem para a União Europeia. Como é que nós vamos cobrir o decréscimo da economia interna durante o próximo ano com uma reconversão... decréscimo também da própria economia europeia. Diogo, há aqui pontos importantes para analisar ao longo deste programa, mas comecemos pela questão dos mercados. Há, de facto, por estes primeiros dias do ano, alguns sinais positivos. A colocação da Irlanda e, sobretudo, a descida de juros forte procura. O BES foi ao mercado também, colocou uma emissão importante, a procura aumentou, o juro desceu. Tem havido aqui alguns sinais relativamente positivos, ou até positivos. É possível antecipar nestes sinais alguma estabilidade nos mercados? É possível, é com certeza. Acho que refletem, pelo menos, que há uma expectativa positiva. Os mercados reagem tanto às realidades e ao momento como às expectativas. E isso faz com que a leitura dos factos positivos possa criar boas expectativas para Portugal ao longo do ano. E porquê? Porque justamente os mercados, portanto os investidores, para sermos mais concretos,
não precisam de já ver todos os resultados de uma ação de uma empresa, quando se trata de emissões de empresas, ou de um governo, quando se trata de emissões de dívida soberana. Não precisam de ver todos os resultados para acreditarem, ou para pelo menos avaliarem o risco que está associado a essa emissão. Eles conseguem antecipar, eles conseguem descontar os anúncios e as comunicações que são feitas e descontarão mais ou menos em função da credibilidade adquirida ao longo de um passado recente em que se demonstrou capacidade de execução. E o que é que está em cima da mesa que está a trazer esse sentimento positivo? Eu acho que há aqui, num conjunto de países, capacidade de execução. Mas se começarmos pelo caso da Irlanda, pronto, os números da Irlanda, num passado recente, representam uma evolução positiva. Os números da parte bancária, que tanto foi o problema irlandês. O problema irlandês, portanto, eles factualmente têm uma trajetória com suficiente cauda neste momento e com trajetória claramente positiva que faz com que as extrapolações, portanto, as projeções sejam positivas. Temos de reconhecer que a leitura, e bem, não é? A leitura que é feita neste momento no mercado e nos investidores da evolução portuguesa vai no mesmo sentido. Ainda não se tendo tudo concretizado, ainda, longe disso, há um conjunto de temas que, de resto, quanto a mim, ainda não estão suficientemente desenhados, quanto mais concretizados, mas olhando para a parte positiva do copo, já houve um conjunto de medidas que, ao serem concretizadas, dão credibilidade a que os novos anúncios o venham a ser. Se isso é descontado de forma positiva, a perspectiva é positiva e, portanto, nós vamos acreditar que o ano 2013 vai permitir a Portugal regressar aos mercados. Muito bem, vamos aqui olhar para alguns dados que estão em cima da mesa nesta Comissão Executiva e que vamos falar ainda nesta emissão. Estamos, de facto, a falar daquilo que é o ano da verdade, se há ou não luz ao fundo do túnel. Vamos olhar para alguns dados que certamente vão marcar este ano. Passos Coelho diz que não estamos num ciclo vicioso. Cavaco diz por seu lado que a austeridade não está a funcionar. Há aqui também uma sondagem grande que o Diário Económico fez esta semana. Os empresários estão otimistas, mas ainda assim acreditam que 2013 não vai marcar, de facto, uma inversão substancial da economia. As bolsas devem continuar a subir, estão de facto a subir neste início de ano. A Europa está à beira da recessão, os Estados Unidos sem acordo, são alguns dos temas que vamos também ainda discutir nesta Comissão Executiva. Alexandre Mota Pinto, foquemos aqui nesta questão mais política. Há diferentes perspectivas relativamente ao copo. Há pouco o Diogo falava do copo meio cheio ou vazio. Cavaco Silva e Passos Coelho veem o copo de formas diferentes. Cavaco Silva vê o copo meio vazio, Passos Coelho vê o copo meio cheio. É verdade, mas uma das coisas que retive da intervenção inicial do Pedro Lino é que a estabilidade e a estabilidade política têm um valor económico, sobretudo nas situações, numa situação como a situação que Portugal atualmente vive. Porque, se eu bem me lembro do que ele disse que houve uma trajetória convergente de Portugal com a Irlanda até setembro, data em que foi anunciada a medida da TSU e em que, portanto, gerou alguma instabilidade interna e, a partir daí, essa trajetória deixou de ser convergente. Isto mostra que, realmente, a estabilidade política será muito relevante para este ano. É possível manter essa estabilidade, Alexandre? Eu penso que é possível, mas que o grande desafio à estabilidade política será lançado nas eleições autárquicas, porque... Não há uma questão até lá que se chama execução orçamental? Eu acredito que não, porque ainda que a execução orçamental possa não cumprir, enfim, com rigor e com exatidão aquilo que está previsto, eu penso que isso só por si não é suficiente para o Presidente da República tomar uma medida de fazer o Governo cair. Portanto, eu penso que o Governo só cai se perder o seu apoio parlamentar. E só perde o apoio parlamentar se o CDS-PP lhe retirar esse apoio, nomeadamente através do seu líder, Paulo Portas, não é? Estas questões estão em cima da mesa, nomeadamente do corte de 4 mil milhões. Nesta quarta-feira o Jornal de Negócios vem trazer uma alteração relativamente a esses 4 mil milhões. Fala de cortes substanciais, nomeadamente na saúde, nomeadamente na educação, mas foquemos a atenção nos cortes e, eventualmente, também no aumento de alguns impostos. Pode ser o ponto para que o CDS altere um pouco a sua posição relativamente a este governo? Eu vejo isso com dificuldade, porque repara que dificilmente a população em geral compreenderia que o CDS neste momento retirasse, digamos, o apoio ao governo. Portanto, o CDS no fundo está colocado numa situação que é uma situação muito difícil, porque por um lado não quer apoiar, mas sabe que também não seria compreendido se não apoiasse.
E, aliás, isso tem acontecido noutros países, enfim, não é só em Portugal que isso tem acontecido. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, do partido mais pequeno da coligação na Alemanha, que tem tido um discurso mais crítico em relação à política da senhora Merkel, de, apesar de tudo, aceitar estas transferências para os fundos e de apoio aos países em crise, e esse partido tem sido fortemente penalizado nas sondagens. Portanto, eu não acredito muito. Acredito, por exemplo, que as autárquicas possam ocasionar algum... Porque são dois partidos com interesses muito distintos. O PSD é um grande partido autárquico, com poder autárquico generalizado, o CDS não, e tem interesses autárquicos muito distintos, muitas vezes, apesar de terem coligações em algumas autarquias. E aí é que esse processo vai ter que ser muito bem gerido por Passos Coelho e por Paulo Portas, porque aí é que se podem realmente gerar tensões que darão um motivo para o desfazer da coligação. António, desde a última vez que estivemos aqui, o António é um conhecedor profundo dos mercados há muitos anos. O que é que mudou nos mercados e qual é o sentimento relativamente ao regresso ou não de Portugal aos mercados? Eu acho que não mudou. Não podemos apanhar um ou dois factos muito específicos que possam explicar uma determinada inflexão. Eu acho que nós temos um pano de fundo que é favorável, sobretudo em dois planos. Por um lado, houve, nestes últimos meses, uma maior estabilidade e uma maior confiança e uma maior credibilidade no chamado projeto Euro, que obviamente tem tido recuos, avanços, hesitações, mas de facto há um pano de fundo que vai dando alguma credibilidade adicional, onde se destaca em particular a intervenção e a disponibilidade para intervir do BCE, que foi absolutamente crítica, para esta estabilização, e depois, apesar de tudo, os avanços, que são sempre mais lentos do que nós gostaríamos, mais tímidos, nos diferentes dossiês que têm ocupado a União Europeia, nomeadamente aquele que se relaciona com a União Bancária, com a supervisão, etc., que não vai ao ritmo que nós gostaríamos, mas que vai avançando. Portanto, criou-se aqui algum plano de estabilidade. O segundo vetor foi também, nesse quadro, o acordo que se chegou com a Grécia, que era, digamos assim, o ponto mais sensível e que poderia despoletar mais facilmente uma crise, melhor ou pior, estando nós mais ou menos confiantes relativamente à solução encontrada. A verdade é que se chegou a um acordo. E, portanto, criou-se aqui alguma zona de descompressão, de estabilidade, que eu acho que justifica este maior otimismo e este crescimento das cotações, das ações, etc. Agora, é uma estabilidade muito frágil, porque nós temos à nossa frente, com facilidade, algumas coisas que podem mudar radicalmente o cenário. A nível europeu vamos ter, e espero que também mais para a esquerda ou mais para a direita, que se vai chegar ao acordo, um primeiro momento importante, que é da definição do orçamento da União para os próximos 7 anos. Portanto, vai ser, digamos assim, o próximo momento de choque. Vai ser uma negociação difícil. Mas estou absolutamente convencido que mais de 1.000 milhões, menos 1.000 milhões, vai-se chegar, como se tem chegado sempre a um acordo. Mas pronto, vai criar ali alguma fricção. Temos, e isso sim já acho muito mais importante, as eleições em Itália em março, porque sair uma solução um bocadinho mais populista, um bocadinho mais nacionalista, podemos ter aí um problema. E no nosso plano doméstico, se quiser, o aspecto que pode ser, nestes próximos tempos, mais negativo, decorrerá de uma eventual decisão do Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionalidade algumas das medidas propostas pelo Governo, que obviamente, do ponto de vista de imagem externa, vão sempre criar alguma dificuldade. Mas deixe-me só lhe dar uma nota ainda sobre o regresso aos mercados, que eu acho que é importante e que as pessoas tenham esta percepção. Portugal pode sempre, se quiser, regressar aos mercados. É uma ideia que as pessoas às vezes não... Parece que temos uma porta fechada. Aliás, como várias empresas o têm feito. O problema não é regressar aos mercados, é em que custo é que se regressa aos mercados. E, portanto, aquilo que se fala de regressar em setembro aos mercados é em condições de financiamento que sejam, obviamente, comportáveis para as nossas contas e para a nossa economia. Pronto, essa é que é a grande questão. E essa não vai ser possível, pois não, António? Não sei. Não, tem dias, como eu costumo dizer, há momentos em que acho que será mais possível ou que será menos possível. Tudo depende da forma como o quadro económico europeu for evoluindo ao longo destes 9 meses. Eu diria que não é provável, mas que não é impossível. Já agora, um outro aspecto que também pode complicar um bocadinho esta nossa agenda de futuro
tem a ver com a evolução da situação espanhola, onde há alguns sinais preocupantes de grandes derrapagens orçamentais a nível das autonomias, e se a Espanha pedir, ou tiver que pedir, resgate, naturalmente, que será mais um fator de perturbação a adicionar a 2013. Vítor Gonçalves, ia acrescentar uma nota, pareceu. Não, eu quando eu disse a que preço? Pois, essa não há dúvida que é sempre a questão. Vamos lá ver. Tal como foi dito naquela intervenção inicial, nestes últimos tempos mais recentes, os investidores internacionais para emissões a curto prazo têm aliviado, se posso utilizar a expressão, o valor a que nos emprestam. Mas não esquecer que são emissões a curto prazo. Agora, Portugal não pode estar continuamente, onde todas as emissões que tem a fazer são emissões a curto prazo. Tem que fazer emissões a mais médio e longo prazo. Ter alguma estabilidade. Agora, a questão é esta: qual é a taxa de juro que voltando ao mercado mais para o final do ano, é que se vai conseguir financiar? Como eu disse ainda há um pouco, em 2012 as receitas fiscais não foram suficientes para pagar os juros dos impostos. Nós não podemos continuar com esta situação. Isto é, claro que ficamos satisfeitos que a taxa de juros deixa abaixo do tal limiar dito psicológico dos 7%. Mas está abaixo e ainda bem. A questão é que as receitas fiscais não servem para, não conseguem gerar dinheiro suficiente para pagar sequer os 7%, mesmo um valor abaixo desse. Basta lembrar-nos isto. Nós temos tido aqui uma grande discussão, e nomeadamente a oposição tem clamado muito isso, relativamente à taxa de juro que tem sido praticada pelos financiamentos da Troika. Estamos a falar de uma taxa de juro de 3, 3,5%. Portanto, obviamente que nós podemos financiar em mercado a 6 ou a 5,5 que seja, obviamente não resolve problema nenhum e é insustentável, a menos que a gente conseguisse um milagre de crescimento. Agora, importa também dizer duas coisas que é importante que as pessoas percebam. Uma é que nós, nosso Estado, temos ido ao mercado praticamente todos os dias. Quer dizer, nós permanentemente estamos a ir ao mercado. Agora, fazemos-lo apenas, por enquanto, apenas em operações de curto prazo. 3 meses, 6 meses, já se experimentou um ano. E, portanto, isto obviamente não é um financiamento que seja estruturante e que seja de médio e longo prazo. Portanto, mas nós, de facto, temos ido ao mercado. A segunda nota que eu gostaria também ainda sobre esse ponto de referir, e que pode ajudar, penso eu, o ano 2013, é que, portanto, neste movimento de alguma estabilização do euro, provavelmente também poderá haver alguma também distensão, se quiserem, numa maior consciencialização de que estas reduções dos déficits destes países periféricos vão acontecer, mas têm que acontecer a um ritmo mais lento. Isso é um ponto bom para nós começarmos a segunda parte desta Comissão Executiva. António Gomes Mota, Alexandre Mota Pinto, Vítor Gonçalves e também Diogo da Silveira. Estamos a olhar para 2013. Há luz ao fundo do túnel e que luz é essa? Voltamos para a segunda parte já a seguir. Até já.